iniciando a nossa aula. Vamos fazer aqui, pessoal, para vocês uma apresentação do projeto. Desenvolvi aí com vocês, tá? De controle acadêmico, né? Eu vou focar mais aqui no código, mas é aquele projeto que eu fiz com vocês de cadastro de docentes, disciplinas, alunos, turmas e matrícula, tá? E aí é o seguinte, agora eu vou mostrar aqui para vocês onde que eu utilizei, né, os padrões de projeto, tá? Então, começando lá pelos padrões GRASP, por exemplo, nós temos o padrão criador, né, que é onde eu crio, né, qual é a classe que é responsável por criar um determinado objeto, né? Então, por exemplo, vai instanciar o objeto aluno. Onde que eu vou instanciar o objeto aluno? Nessa classe aqui, cadastro de aluno, porque é aqui que eu tenho as informações do aluno, tá? Porque eu tenho aqui nome, e-mail, telefone, endereço. Onde que eu vou instanciar, né, a minha classe disciplina, né, sozinha, que é só disciplina, né? Aqui, né, nessa classe onde eu tenho as informações da disciplina, tá? E onde que eu vou, por exemplo, instanciar, né, a classe turma, né, o objeto turma, né? Aqui onde eu tenho as informações, né, de turma, né? Então tá aqui, ó, né, a turma instanciada. Então, enfim, eu tenho aqui vários exemplos semelhantes, né, do padrão criador, tá? Um outro padrão GRASP, né, muito importante, é o padrão especialista, né? Então, para quem eu vou atribuir uma determinada responsabilidade. Então, por exemplo, a responsabilidade de inserir turma. Eu vou atribuir aqui para o especialista em inserção, que é o turma down, tá? Porque aqui eu tenho as informações de conexão, eu tenho as informações que eu preciso inserir, tá? E assim sucessivamente, tá? Um outro exemplo também é o padrão, quais são os padrões GRASP, né? O criador, o especialista, né? O Information Expert, alta coesão, baixo acoplamento e o controller. Então, como que eu atribuo responsabilidades de maneira a ter um baixo acoplamento aqui? Separando bem as responsabilidades. Então, esse aqui tem responsabilidades com relação à turma, esse tem responsabilidades com relação ao professor, esse tem responsabilidades com relação à disciplina, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho o exemplo de uso do padrão baixo acoplamento. E o padrão alta coesão? Não atribuir muitas responsabilidades e atribuir assim, apenas aqueles objetos. Olha o tamanho dessa classe, gente, ó. Classes pequenas. Estão dando para vocês verem aí, ó, classes pequenas, tá? Isso é um exemplo de que eu tenho uma alta coesão nessa classe, tá? Se eu pegar todas as classes aqui, ó, são classes pequenas, olha só. Tá vendo? Ó, acabou o código dela, ó. Todas as classes são pequenas. Isso significa o quê? Eu não estou atribuindo muitas responsabilidades. Eu atribuí poucas responsabilidades. Agora, outra coisa, apenas responsabilidades aqui em turma que dizem respeito à turma, aqui apenas responsabilidades que dizem respeito ao professor. Aqui, vamos ver as outras classes aqui. E as que você insere no banco, professor? Também pequenas, olha só. Classes pequenas, sinal de coesão, que significa que a classe não assume responsabilidade demais, tá certo? Então, outro exemplo de padrão de projeto, tá? Que eu estou aplicando aqui. Então, tem vários padrões de projeto sendo aplicados aqui, e eu estou falando para vocês qual é. Agora, estou no padrão alta coesão.
que é um dos 5 padrões GRASP. Estou mostrando para vocês que essas classes têm coesão. E por que elas têm coesão? Já comentei do acoplamento, né? Estou comentando agora da coesão. Por que que elas têm coesão? Porque são pequenas, é um indício da classe ter alta coesão, tá? Classe pequena, ou seja, não tem muitas responsabilidades, não faz muita coisa, não é aquela classe que quer abraçar o mundo, ok? E, além disso, ela tem responsabilidades relacionadas apenas com o que ela se propõe. Essa aqui se propõe a trabalhar no banco de dados com turmas. Então, ela tem aqui, por exemplo, o método inserir turma, o método listar todas as turmas, ela tem aqui o método formata turma. Então, são métodos relacionados apenas com responsabilidade de turma. Analogamente às outras classes, tá? Mesma coisa, essa aqui vai ter responsabilidades só relacionadas com professor. Então, são classes, 2 indícios aqui, a responsabilidade, que eu estou mostrando para vocês, os métodos e as responsabilidades que eles têm, são responsabilidades coesas, ou seja, responsabilidades condizentes com o que essa classe se propõe, tá? Ela, e o outro, né, um dos outros indicadores é o tamanho da classe. A classe não é muito grande, significa que ela é coesa, ela tem poucas responsabilidades, tá certo? Beleza? Então, é uma classe coesa, tem poucas responsabilidades, beleza, outro padrão de projeto. Outro padrão também muito importante, por aqui o cadastro de cadastro, por exemplo, de professor, tá? Veja aqui o cadastro de professor. Nós temos nome, CPF, e-mail, telefone. Nós temos, e embaixo a gente tem a listagem, né? Cadê a página principal do cadastro? Aqui, ó. Nós temos aqui no conteúdo, nós temos aqui o cadastro e aqui na parte da listagem, nós temos a listagem de professores. Então, nós temos 2 páginas aqui dentro, o cadastro de professor e a listagem de professor. Isso aqui é uma tela, né? E quem vai lidar com os eventos disparados dessa tela? Por exemplo, esse aqui, ó, de listar, né? É um evento que é acionado quando a página é carregada, porque ele vai carregar esse data table para listar os professores. Ele precisa pegar aqui, ó, CPF, nome, e-mail e telefone. Eu já executei o projeto e já mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, aqui para focar, não vou executar agora, mas estou mostrando aqui a página, né? Aqui a página do cadastro professor, ela dispara o evento aqui, ó, de inserir o professor. Além disso, o CPF, o nome, e-mail, telefone, isso precisa ser capturado. Essa informação que está na tela precisa ser capturada lá no código para que eu consiga enviar e gravar. Onde eu trato isso, né? Onde eu trato essas coisas de tela? Capturar as informações da tela, os eventos, né? Deem um zoom aí, tá, pessoal, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Esses eventos, existe um padrão de projeto, um dos 5 padrões de projeto lá que trabalham, né, com eventos de tela, tá? Qual é esse padrão de projeto? Né, quem se lembra aí? É o padrão controller. Então, olha só, nós temos aqui, ó, por exemplo, a classe professor controller, que tem aqui, aqui no caso, como eu estou utilizando Java, né, tem a anotação aqui, vai fazer com que esse controller fique disponível ali para minha página, né? Então, professor controller, eu consigo chamar esse controller aqui, ó, tá vendo? Professor controller, e aqui eu tenho instanciado o professor atual, onde ele vai guardar as informações que o cara vai digitar aqui na tela. E depois aqui, ó, professor controller, chamando o método aqui, ó, inserir professor, tá? Então, esse é o outro padrão de projeto, né, que eu estou utilizando, o 5º padrão GRASP, lá dentro dos 5 principais, né, que a gente viu. São 5 mais importantes para indicar que você está trabalhando com orientação a objeto de fato, tá? Então, eu tenho aqui esse controller, tenho aqui o professor atual, que vai guardar as informações do professor,
e tem os métodos aqui que vão trabalhar com eventos, como inserir e o listar professor, que eu mostrei para vocês lá. E de maneira semelhante, nós temos os outros controllers, que vão trabalhar com as outras telas, tá? E aí lembra que o padrão controller, o padrão de projeto controller, como que ele recomenda? Ou um controller para o projeto todo, ou um controller por caso de uso. Aqui eu optei por criar um controller por caso de uso, até para que a gente não tenha uma classe muito grande, para não furar outros padrões de projeto, como o padrão de alta coesão, baixo acoplamento, o de especialista, né, information expert, ou seja, especialista daquela informação, criador, né? Então, para a gente não ferir outros padrões, porque quando eu tenho uma classe muito grande, de repente, se eu criasse um controller só para o projeto todo, apesar de estar dentro, né, das recomendações do padrão controller, eu correria o risco de ter uma classe grande, e aí eu corro o risco de começar a ferir outros padrões de projeto. Então, esse é um quinto padrão que a gente está utilizando, tá? Outro padrão que a gente está utilizando, aqui na classe conexão, nós estamos utilizando o padrão singleton, com esse método aqui, ó, getConnection. Por quê? Porque eu estou utilizando o modificador de acesso static aqui, static, né, em português, static, da maneira que você quiser pronunciar, mas eu estou utilizando o static, torna esse método um método de classe e não de objeto, de instância. Então, isso faz com que esse método vai ser único. E aí, aqui, ó, também eu tenho uma variável estática, que é a conexão. Eu checo aqui se ela está nula ou fechada. Se ela estiver nula ou fechada, eu abro a conexão. Se não, eu não abro. Senão, eu apenas retorno aqui a minha conexão, tá vendo? Por quê? Porque se ela, né, já estiver aberta, ele não entra aqui, ó, né? Se ela já estiver aberta, ele não entra ali. Então, eu já retorno a minha conexão. Então, esse aqui é um padrão singleton, é outro padrão de projeto, quando a gente precisa que uma classe tenha uma única instância, né? Então, essa classe aqui, ela vai ter, né, uma única instância, né? Para certificar ainda, né, de que ninguém vai instanciar essa classe, eu poderia ainda criar aqui um construtor privado, tá? Private conexão, ok? E pronto. Aí a pessoa sempre, né, vai ter que chamar esse método getConexão. Já estou fazendo isso, né, chamando getConexão, mas ao criar um construtor private, eu impeço, eu proíbo, né, que qualquer outra pessoa faça o instanciamento dessa classe. Então, ninguém vai poder instanciar essa classe, vai poder chamar apenas por aqui, pelo getConexão. E aqui eu faço o instanciamento único dessa classe. Então, padrão singleton. Outro padrão de projeto, né, que eu estou utilizando, padrão transfer object, que é, né, por exemplo, veja aqui no professor controller, quando eu vou, por exemplo, enviar as informações lá para inserir professor, eu estou utilizando aqui um transfer object, ou seja, um objeto, né, para que eu possa transferir os dados, tá? Esse transfer object é aqui esse objeto professor atual. Isso significa o quê? Significa que, ao invés de eu mandar aqui informação por informação, como CPF, nome, e-mail e depois o telefone, né? Dessa maneira aqui eu não estaria utilizando o transfer object, então seria nenhum antipadrão, digamos assim, eu não estaria utilizando, mas eu não estou fazendo dessa forma, eu estou utilizando aqui transfer object, que é utilizar aqui o objeto que instancia professor, que é o professor atual. Vocês vão ver aqui em cima que eu instancio aqui, ó, o professor atual. Então, aqui é o professor atual igual a new professor, tá certo? Então, esse é o transfer object. E assim eu faço com vários outros. Eu utilizo o transfer object aqui em vários outros, como, por exemplo, aqui no disciplina controller, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que eu estou utilizando aqui na hora de inserir a disciplina também, eu estou utilizando o transfer object. Ao invés de passar informação por informação da disciplina,
eu estou enviando aqui o objeto disciplina como um todo. E aí aqui eu fiz a modelagem de cada um, né, dos objetos simulando as tabelas lá do banco de dados, porque esses aqui são meus transfer objects, tá? Eu estou utilizando eles aqui porque eles são, né, o meu transfer objects, ok? Outra coisa, estou utilizando aqui o padrão, né, composição, né, uma turma, né, ela é formada aqui por disciplina, professor, né, etc. Então, essa, né, turma aqui, cadê? Turma controller, né? Ela é formada, então, né, por essas outras informações, tá? Então, estou utilizando aqui, né, o padrão, né, composição ou composite, tá? Composite em inglês ou composite em português, tá certo? Então, né, veja aqui, ó, né, na hora que eu vou, por exemplo, fazer o cadastro da turma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, eu preciso aqui, ó, de professor, preciso de disciplina, tá? Então, uma composição, ou seja, a turma ela é composta por professor e por disciplina, tá certo? Então, um outro exemplo de padrão de projeto. Enfim, tem alguns outros, né, ou vários outros aqui, não vou mostrar todos, né, mas eu quero que vocês façam isso, tá? Que na apresentação de vocês, eu quero que vocês exibam lá para mim, me mostrem o uso de alguns padrões de projeto, tá? Que seja mesmo os padrões GRASP, né? São os padrões de General Responsibility Assigned, uh, pa- uh, General Responsibility Assigned Pattern. Então, são os padrões, né, de assimilação de responsabilidade geral, padrões, né, de atribuição de responsabilidade geral. Então, são os principais padrões para que a gente possa programar, de fato, orientado a objetos, padrões GRASP. Então, se você conseguir, pelo menos, exibir os 5 padrões GRASP, né? Depois, às vezes, um ou outro padrão GOF, como eu mostrei para vocês aqui, eu não estou utilizando todos os padrões GOF, estou utilizando aqui o Composite ou Composite, estou utilizando o Singleton, estou utilizando o Transfer Object, tá? Mas, de repente, você não vai estar utilizando, né? Aliás, você nunca vai estar utilizando uh, todos os padrões GOF, né? Você vai estar utilizando alguns padrões GOF, mas não todos, tá? E aí vocês podem, então, exibir apenas alguns padrões GOF. Apenas os padrões GRASP, né? É importante que vocês utilizem os 5, para que vocês, né, estejam praticando de fato, né, orientação a objetos, ok? Então é importante, né, que vocês façam isso, que vocês exibam lá para mim quais os padrões de projeto que vocês estejam utilizando, principalmente os padrões GRASP, ok? Beleza? Então aqui além disso, eu ainda posso mostrar para vocês aqui que eu estou utilizando a arquitetura MVC. O que é MVC? Model View Controller, né? E aqui ainda estou utilizando estou utilizando outro padrão, né, que é o DAO, Data Access Object, que é o padrão de acesso, né, a dados no banco de dados. Então, eu poderia dizer que eu estou utilizando uma arquitetura MVCS, né, Model View Controller e uma camada de serviços. O que é isso? O que é tela? Está separado aqui em tela. Veja também o quão são pequenos os meus códigos HTML aqui, pessoal. Eu estou utilizando um template, né? Eu mostrei isso para vocês, né? Eu tive algumas aulas lá específicas para poder mostrar isso aqui para vocês. Quem tiver dúvida pode pegar a aula, né, lá atrás. Eu executei o código, né? Executei, testei a página lá, mostrei cadastrando. Deixa eu pegar aqui o template. É só pegar aqui
cadastro de professores, vamos ver qual template que ele está utilizando aqui. É um index, né, aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a página principal, que é um template, né, que é um HTML maior, né. Aqui eu uso HTML, CSS, pouquíssimo JavaScript, né, mas poderia ter mais coisa, né, de JavaScript aqui. E aí depois eu utilizo, né, esse template aqui nas minhas páginas, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o cadastro de professores. Veja, né, utilizando o template, olha só como ficam muito pequenas as minhas telas, as minhas telas, as minhas páginas. Isso fica muito bom para dar manutenção. E eu não tenho código aqui de jeito nenhum. Olha só, não tenho código aqui Java de jeito nenhum. Eu tenho referência ao controller, porque isso aqui eu tenho que ter, senão como que eu vou passar os dados lá para o controller? Tá? Mas só isso. Então aqui eu tenho view, é a visão lá do MVCS, né? Lá da minha arquitetura MVC, né? Lá da minha arquitetura MVC, eu tenho aqui, né, o view, MVC. Então eu tenho aqui o view, tá? Estou mostrando para vocês aqui a visão. Essa visão, ela vai estar em contato aqui com o controller, aqui é o controller, aqui sim eu tenho código, aqui eu tenho código Java, mas aqui eu não tenho tela, então fica bom para entender, fica bom para dar manutenção, tá? Então tem turma controller, tem o professor controller, então aqui eu tenho C de controller. E o model? Model está aqui, ó, que é a modelagem lá do meu banco de dados. Aluno, professor, turma, disciplina e assim sucessivamente. Então aqui está o meu model. Então, MVC, Model, View e Controller. E aqui a camada de serviço, que é o DAO, que são, né, os métodos para inserir no banco de dados, ok? E aí eu completo, né, então, o meu MVCS, né, digamos assim. Ok? Então, estou mostrando aqui para vocês vários padrões, né, que eu estou utilizando aqui e que eu gostaria que vocês me mostrassem na apresentação de vocês, ok? Vou interromper aqui, né, para o vídeo não ficar muito grande.